Boa noite a todos. Realmente agradecer a Deus estarmos aqui hoje reunidos, mais uma vez dando luz ao Evangelho, dando luz aos ensinamentos de Cristo. Começar com uma prece. Vamos fechar nossos olhos, sentar confortavelmente na cadeira, elevar nosso pensamento ao alto, agradecer a Deus por essa oportunidade de aprendizado, a toda a equipe espiritual que nos ampara aqui nessa casa, a nossos guias e mentores que estão conosco nessa jornada. Que possamos internalizar esses ensinamentos, esse bate-papo que teremos aqui hoje do Evangelho, que possamos levar conosco nessa nossa trajetória espiritual, que possamos transmutar toda dor, dificuldades em aprendizados para sermos bem mais fortes e preparados nessa caminhada, sempre confiando em Deus, agradecendo a cada etapa, que tenhamos mais motivos para agradecer do que reclamar. Então que assim seja, assim será. Então hoje, pensando no tema que eu podia conversar um pouco aqui, permeou várias na cabeça, né? E tem um que me chamou muita atenção, que é muito importante para mim nesses últimos tempos, assim, ultimamente vem sendo muito relevante, que é o perdão. Né? O ensinamento de Cristo que é muito mais fácil na teoria do que na prática, né? O ato de perdoar. E não só o ato de perdoar o outro, mas principalmente o ato de perdoar a nós mesmos, né? Então, o Tadeu Den disse na semana passada sobre a questão que nós somos responsáveis por nossa trajetória, não depender da nossa felicidade, né, por terceiros. E o perdão é justamente traz esse ensinamento, né? O ato de perdoar é você deixar de lado o que é do outro, pro outro, pensar e focar no que é para você. É o deixar o nosso jugo mais suave, o nosso fardo mais leve. Né? Então, para começar, eu fui pesquisar a etimologia da palavra perdão. Eu trouxe aqui 3, né? Do hebraico, do grego e do latim. Eu achei muito interessante porque é engraçado, são 3 línguas diferentes e como elas se conversam entre si. Né? Então, a palavra perdão tem origem no latim perdonare, que significa doar através de, entregar completamente ou conceder um dom por inteiro. Perdão em grego tem 2 significados: aphieme, que significa deixar de lado, e apulou, que significa libertar-se. Em hebraico, a palavra perdão é slash, que tem valor numérico 98. É a mesma numerologia da palavra tzak, que significa purificar ou limpar. O que eu achei interessante é que já na raiz da palavra, né, tanto nas 3 etimologias aqui, independente do significado, a essência é a mesma, é libertar. Porque o perdão é uma libertação. Né? Perdoar o outro é eu me libertar das amarras que o outro fez, é eu me desgarrar dessa energia de que está só me fazendo mal. Tem os espíritos superiores que falam, né? O ato de ressentir, né, que é essa mágoa, que a gente fica se lamentando pelo que houve, que o outro fez com a gente, é um veneno que a gente toma querendo atingir o outro e só faz mal para nós mesmos. Né? Então, o ato de perdoar é um ato de se libertar. E aqui ele traz uma frase muito interessante, né? O ato de perdoar é um ato de se libertar, é um ato de não ressentir. Perdão não tem a ver com esquecimento. Perdoar não é esquecer. Perdoar é não ressentir. Porque esquecer significa que eu estou deixando de lado o ensinamento que aquela situação, que aquele problema me trouxe. Seja um ato falho que eu tive e não estou me perdoando, seja um ato que uma outra pessoa interferiu a mim, me magoou. Esquecer é deixar de lado esse ensinamento. Então eu não esqueço, mas eu não ressinto. Ressentir essa mágoa. Ressentir é eu ficar na sombra do que aconteceu. É eu ficar nesse marasmo de, ai, por que comigo? O que aconteceu? Por que foi desse formato? Como está me fazendo mal? Como o Tadeu falou, né? A dor, ela é física. O sofrimento, ele é puramente opcional. A dor a gente sente. O sofrimento a gente pode lidar com ele. Né? Se a gente quer continuar esse sofrimento ou não. Deixar de lado. E realmente só faz mal para nós. Né? Não é um ato fácil. Né? Alguém te prejudica, alguém faz algo para você, te magoa. Não é fácil. Eu só falar assim, te perdoo. Óbvio que não. Né? Mas se a gente perdoa do coração, a gente não ressente. A gente pode lembrar. A gente lembra o que aconteceu, a gente aprendeu com isso, mas a gente não ressente. Né? Então, hoje, à luz do Espiritismo, perdoar não é só um gesto nobre, é um caminho de cura, libertação e evolução espiritual. O ensinamento de Cristo, ele já deu para nós aqui como deixar nossa encarnação mais leve, mais tranquila,
né? A gente escolher nossas batalhas, como bem diz, né? Porque o que aconteceu comigo, que o outro fez, tem a ver com ele, não comigo. Eu tenho controle dessas coisas que acontecem na minha vida, das coisas, em como eu vou lidar com essas situações. O estoicismo fala muito disso, né? Não é sobre o que acontece com você, é sobre o que você faz daquilo que acontece com você. Então, o ato de perdoar é você deixar para lá para a pessoa o que é dela, é você não levar consigo, é você não ressentir, é você não ficar nesse marasmo, nessa energia que não está te fazendo bem. E para explanar mais sobre isso, eu busquei no Evangelho, mais precisamente no capítulo 10, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os misericordiosos. E o item 14 é aquele famoso questionamento de Paulo a Jesus, né? Todo mundo aqui já ouviu, então eu vou ler novamente. Paulo pergunta a Jesus: quantas vezes perdoarei meu irmão? Perdoar-lhe-á não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Eis uma das falas de Jesus que mais deve chocar a vossa inteligência e falar mais alto o vosso coração. Comparai essas palavras de misericórdia com oração tão simples, tão resumida e tão grande em suas aspirações, que Jesus deu aos seus discípulos, e encontrareis sempre o mesmo pensamento. Jesus, o justo por excelência, responde a Pedro: perdoarás, mas sem limites. Perdoarás a cada ofensa, ainda que a ofensa te seja feita frequentemente. Ensinarás a teus irmãos esse esquecimento de si, mesmo que te torna invulnerável contra o ataque, os maus procedimentos e as injúrias. Serás dócil e humilde de coração, não medindo a sua mensuetude. Farás, enfim, o que desejas para que o Pai Celestial faça para ti. Mesmo tendo perdoado frequentemente, ele conta o número de vezes que o seu perdão vem apagar as tuas faltas. Então, Jesus já fala, né? Quantas vezes terei que perdoar o meu irmão? Quantas vezes terei que perdoar as pessoas que me ofendem? Ou algo, mesmo que seja frequente? Sempre. Quantas vezes for necessário. Porque o perdão, de novo, tem a ver com você. Tem a ver com você exaltar o seu eu superior, e não dar voz ao eu inferior. Porque muitas das vezes, a pessoa que magoa a gente fica ressentindo, tem muito mais a ver com a gente mesmo. Com o nosso ego inflamado, o nosso ego foi ferido. E fica naquela, por que fez comigo? Por que isso aconteceu? Ou mesmo o seu ego de você fez um ato falho e você não admite o seu erro, não admite que você é um espírito em evolução, que errou e está tudo bem, faz parte da jornada, do auto-perdão também. É um ato de humildade de você reconhecer. E Jesus fala, deixar de lado si mesmo, deixar de lado esse meu ego, deixar de lado essa minha vaidade. Então esse é um ensinamento muito interessante, esse capítulo, né, o capítulo 10 em si do Evangelho é muito rico nessa questão da sabedoria e do perdão, né? E de novo ele fala do esquecimento, mas no sentido de nós como ego, mas não esse esquecimento do fato do que ocorreu, mas de novo do não ressentir. E aí o Emmanuel no livro Pão Nosso ele tem uma frase muito interessante que ele fala: perdoar é libertar-se das sombras alheias. Então você que fica ressentindo, fica ali se martirizando, por que aconteceu, como foi, você está se conectando com uma pessoa que muitas das vezes ela nem vai reconhecer que te magoou, muitas vezes nunca nem veio pedir perdão para você pedir desculpa e você vai ficar esperando que ela peça. Aquilo está fazendo mal só para você, a pessoa está seguindo a vida dela, está andando, não está nem aí, não está nem olhando para trás. Né? Então, de novo, é aquele veneno que você toma que está fazendo só mal para você. Não importa por que o outro fez aquilo com você, você não tem que entender as aspirações que levaram aquela pessoa a te ofender, a te magoar. Porque não tem a ver com ela, tem a ver com você. E é interessante que essa frase do Emmanuel me remeteu a uma parábola que eu gosto bastante, que é a parábola da cobra e a pessoa e o rapaz ferido, né? E começa assim: conta-se que um jovem caminhava por uma floresta, quando foi picado por uma cobra venenosa. A dor foi imediata e intensa. Mas, em vez de buscar ajuda para cuidar do ferimento, ele se levantou e saiu correndo atrás da cobra. Por que você me picou? Gritava ele com raiva e lágrimas nos olhos. Eu não te fiz nada, só estava passando. A cobra, como é da sua natureza, escorregava entre as pedras, indiferente, sem olhar para trás. Mas o rapaz continuava correndo, cada vez mais fraco. O veneno se espalhava pelo seu corpo inteiro e ainda assim ele se insistia. Eu preciso entender por que você me picou, por que fez isso comigo. Até que, exausto e quase sem forças, ele caiu. E ali sozinho ele percebeu. Enquanto tentava confrontar a cobra, o veneno agia dentro dele. Ele não precisava perseguir o culpado. Precisava cuidar da ferida. E a reflexão, né?
Essa parábola nos ensina algo poderoso. Guardar mágoa é como perseguir a cobra que te feriu, enquanto o veneno se espalha em você. Quem te feriu talvez nunca peça perdão, talvez nunca reconheça o que fez, mas você pode escolher não ser mais refém da dor. Perdoar não é dizer que o mal foi certo. Perdoar é parar de alimentar o veneno, é dizer eu mereço paz. Então é interessante, né? Porque fico imaginando a situação do cara ser picado pela cobra e sair correndo atrás dela, né? Mas muitas vezes a gente faz isso, né? Quantas vezes a gente não é esse homem ferido correndo atrás daquela cobra que não tá nem aí para nós, tá seguindo a trajetória, tá seguindo a vida. Muitas das vezes é aquela situação, né? Não é você validar o que ele fez de errado, não é você ser conivente com o erro, mas é você entender que cada ser humano, cada pessoa dá o melhor que pode naquele exato momento. Muitas das vezes ele nem quis te ofender, muitas vezes nem quis te magoar, nem quis te ferir. Às vezes ele estava num momento ruim e você estava no lugar errado na hora errada. Então é você, como o Emmanuel falou, se desvencilhar da sombra alheia. Você não se entrar nisso. É saber que não tem a ver com você. Se uma pessoa te ofende, se uma pessoa te magoa, se uma pessoa age errado com você, tem a ver com ela, não com você. Então é deixar que esse veneno não se espalhe, é remediar essa ferida e deixar com o outro que é do outro, né? Então, no Evangelho fala, né? Carregamos um peso muito grande quando não perdoamos. Muitas vezes mantemos nosso coração ferido, mantemos o nosso coração feridas abertas que impedem a nossa felicidade e bloqueiam nossas relações. A falta de perdão é uma prisão invisível. Então, muitas vezes a gente fica naquela situação, pô, parece que a vida não vai, parece que as coisas não acontecem. Estamos sempre nesse marasmo, aquela dor que fica dentro da gente, esse veneno espalhando pelo nosso corpo. É uma prisão invisível. É você ser um passarinho numa gaiola que não está conseguindo ter essa liberdade de expressar e de aflorar tudo que você pode nessa vida. Porque a nossa trajetória não é sobre ressentimentos, não é sobre quem está certo e quem está errado, quem é melhor ou quem é pior. É sobre nós mesmos. Por isso que o ato de perdoar é um ato muito pessoal, é um ato muito nosso com nós mesmos, né? De entender a nossa humildade, a nossa vaidade, deixar para lá, porque senão você está sendo preso. Quantas vezes, acho que todo mundo tem exemplo para dar aqui, que algo aconteceu, você fica remoendo aquela situação, parece que sua vida é só aquilo. Você deixa de dar luz para as outras coisas que estão acontecendo, às vezes está dando tudo certo, está dando muitas bênçãos na nossa vida e você só está preso aqui. Porque você literalmente está numa prisão invisível na sua cabeça. E essa é a pior de todas. Que é aquela que ela é sorrateira, é aquele veneno que vai se espalhando e você não percebe. Ele está ali, mas você não percebe. Essa é a que faz mais mal. Então é muito interessante a gente ver que a gente, na outra vez que eu falei sobre gratidão, no Evangelho falava que se nós parássemos para pensar, enquanto deixamos de agradecer, sentimos vergonha. Porque Deus faz tantas bênçãos na nossa vida, a gente não percebe. E quando a gente está nesse modo desse ressentimento, dessas coisas que não estão resolvidas dentro de nós mesmos, é exatamente isso. Parece que o resto não existe. E as outras bênçãos que acontecem na sua vida, você não permite vivê-las, não permite vivenciá-las, não permite ser feliz com aquilo. Né? Então, isso é muito interessante também. E aí, no item 4 do capítulo 10, item 4 do Evangelho também, ele fala sobre a misericórdia. A misericórdia é o complemento da mansuetude, pois os que não são misericordiosos também não são mansos e pacíficos. Ela consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. O ódio e o rancor denotam uma alma sem elevação e sem grandeza. O esquecimento das ofensas é o próprio das almas elevadas, que pairam acima do mal que lhes quiseram fazer. Uma está sempre inquieta, é de uma sensibilidade sombria e amargurada. A outra calma e cheia de mansuetude e caridade. Então, no próprio Evangelho, ele fala que o ato de perdoar também é um ato de caridade. E o que você quer alimentar, né? A gente tem o nosso eu superior e o nosso eu inferior. O nosso eu superior é essa centelha divina que todos nós temos dentro de nós. O nosso eu inferior é essas coisas mais ligadas ao plano terrestre, essa nossa vaidade, nosso orgulho, nosso ego. E ele fala, a pessoa ressentida, a pessoa que está nesse marasmo, é como uma alma que está sempre inquieta, sombria e amargurada. Não se permite expandir a luz, fica nessa prisão invisível. Enquanto a outra é calma, cheia de mansuetude e caridade. O ato de perdoar é uma caridade para o outro. É entender que, pô, beleza, a Vitória errou comigo, o Carol errou comigo, o Sérgio errou comigo, mas eles deram o que eles podiam dar naquele momento, eles deram o melhor deles. Eles não são aquele erro, eles não são aquilo, eles não se definem por aquilo, assim como eu também não me defino pelo meu erro. Então o ato de se perdoar, do auto-perdão também é muito importante.
E aí Jesus fala para nós que tem um ato de caridade, é porque está na oração do Francisco de Assis, consolar para ser consolado, né? Então é sobre nós, é sobre isso, né? E aí continuando aqui, o auto-perdão é libertador. Quantos não conseguem seguir por se culparem pelo passado, mas o Cristo veio para os doentes e nos chama à renovação. Então, o passado eu não tenho muito o que mudar, mas todos os dias eu tenho uma nova opção de colheita, de plantio. Então, todos os dias eu posso estar renovando as minhas atitudes, entendendo que eu sou um espírito em constante evolução, assim como o outro também. Então, o ato de perdoar também é dar a oportunidade do outro de entender que ele também está nessa trajetória. Cada um tem o seu tempo de evolução, cada um tem o seu tempo de aprendizado. Deixar, porque faz parte. A gente está aqui no mundo de provas e expiações. O que a gente mais vai ter vão ser esses desafios. E tá tudo bem, porque não são sobre os desafios que acontecem, mas sobre como a gente encara esses desafios. E aqui, tá no Evangelho, no Cristo Consolador, capítulo 10 também, que está aqui em nós. Nós temos esse poder, nós temos essa centelha divina de deixar as coisas fluírem, deixar as coisas serem mais leves, né? Deixar o nosso jugo mais suave, o nosso fardo mais leve. Porque tem a ver com as nossas atitudes, né? Não esperar do outro que aconteça isso. E no livro de Joana de Anjos, né, do Divaldo, Auto Perdão, ele tem uma frase que está sintetizada aqui, obviamente, que é muito difícil a frase, né? Mas o perdão a si mesmo é a compreensão das próprias limitações e a coragem de superá-las. Então, o auto-perdão nos estimula a entender que temos muitas coisas para melhorar, sim, mas a gente traz essa coragem, estimula você a querer melhorar, a querer mudar, a querer evoluir. E ele fala, né, muito no livro, ele deixa muito claro que esse ato do ressentimento não pode ser paralisante. O auto-perdão, ele deve sim vir com um estímulo de encorajar você a melhorar, mas não te paralisar, ou paralisar o outro. Aquilo, né? Você tira uma fração do que a pessoa fez para você, ou do que você cometeu, de algum engano, algum equívoco, e fica paralisado naquilo. Agora, a pessoa é isso. A pessoa é esse erro. Ela foi maldosa comigo, então ela é uma pessoa maldosa. Não. Eu fui maldoso com uma pessoa, não segui o que os ensinamentos de Deus falam para nós. Eu sou maldoso? Não. Foi uma fração daquilo que aconteceu. Eu tenho a oportunidade de mostrar, de evoluir, de entender e aprender com aquilo. Por isso que o perdão não é esquecimento. O perdão é não ressentir. E aí, eu queria trazer um poema. Eu gosto muito desse livro. Provavelmente todas as palestras que eu vou fazer eu trazer esse livro, tá? Que eu acho ele muito fantástico. Que é A Monja e o Poeta. Então, é um livro feito pela Monja Coen, junto com o Alain Dias Franco. E a monja traz a visão budista e o Alain faz um poema em cima disso, né? Eu queria ler o poema do Alain porque ele não necessariamente é espiritualista ou traz alguma bandeira de alguma religião, mas é interessante o jeito que ele trouxe aqui sobre o perdão. Então, o nome do poema chama Papo de Monge. Você não consegue perdoar alguém porque ela não se arrependeu? Espero que não se arrependa do tempo que perdeu. Se parar para pensar, são coisas diferentes. A culpa pode estar no outro, mas o perdão está na gente. Não digo que seja fácil. Às vezes é mais difícil perdoar do que pedir desculpas. Talvez seja esse o desafio: resolver o problema ou se curar do que te machuca. Até quando você vai conviver com esse vazio que vem do espaço imenso que a mágoa ocupa? Por mais que pareça papo de monge, tem pessoas de quem é melhor se afastar do que mandar para longe. Então é legal porque, de novo, né, sempre reforça a ideia, desde a etimologia da palavra, desde o evangelho, e um poema de uma pessoa que não traz uma bandeira espiritualista, o perdão como algo libertador, o perdão como algo que vem de nós. Não deixar essa mágoa que preenche esse vazio do nosso peito tomar conta, não ressentir. E para encerrar aqui, eu queria fazer uma oração do perdão e trazer também uma palavra aqui do evangelho. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. Está em Mateus. O perdão é uma ponte entre o humano e o divino. Ao perdoarmos, estamos de acordo com as leis divinas, em harmonia com o plano maior. Então, não existe lição mais direta e reta do que essa, né? Como o Francisco falou também, né? Prefiro amar que ser amado, consolar que ser consolado. Tudo parte da gente, tudo parte do nosso princípio. Então, se eu quero a misericórdia do outro, que eu seja misericordioso. Se eu quero o perdão do outro, que eu me perdoe também, né? E já aproveitar, então, fazer a oração. Quero agradecer, primeiramente,
tá? Poder compartilhar com vocês um pouco do que é o perdão. Espero ter sido claro e objetivo, que a gente possa refletir um pouco mais sobre isso, de que o ato de perdoar é um ato que estamos em harmonia com o divino, estamos em harmonia com o alto, com o plano maior. Com certeza, para mim, pelo menos para mim, uma das lições mais difíceis, que a gente é muito ligado ao nosso ego ainda, é difícil perdoar, é difícil deixar para lá, é difícil esquecer. É muito mais fácil ficar nessa postura do vitimismo, de por que comigo? É muito mais fácil ser aquela pessoa, o homem ferido correndo atrás da cobra que picou. Né? Então, que possamos hoje agora refletir, entender que tem muito mais a ver com nós. Então, se passou pela cabeça alguma pessoa, alguma situação na qual ainda fica aquele resquício de puta, a pessoa foi sacana comigo, a pessoa fez isso comigo, a sombra do outro deixa pro outro. Né? Emmanuel já falou, o perdão é se libertar da sombra alheia. Então, o que não for meu, que sai para lá. Se dentro do meu coração só tem energias positivas, só tem energias de amor, de renovação, porque isso eu tenho controle. Agora eu não tenho controle do que o outro vai fazer, se ele vai vir até mim, pedir desculpas e tudo mais. Então, que o perdão possa sempre estar presente na nossa vida e possamos colocar em prática. Tá? Então, eu queria encerrar, se vocês quiserem já fechar os olhos, vou fazer uma oração do perdão, uma oração muito, muito rica, que possamos ouvir aí com os ouvidos do coração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, neste momento diante de vós, reconhecendo minha pequenez, quero pedir perdão pelos meus erros e pelos meus pecados. Perdoai a minha ignorância. Ajude-me a reconhecer as falsas crenças que fazem com que eu sofra e com que eu erre perante vós e perante vossa criação. Lave a minha alma com teu amor. Quero também pedir perdão a todas as pessoas que ofendi e perdoar aquelas que me ofenderam. E a todas elas endereço essa oração. Eu o perdoei e você me perdoou. Eu e você somos um só perante Deus. Eu o amo e você me ama também. Eu e você somos um só perante Deus. Eu lhe agradeço e você me agradece. Obrigado, obrigado, obrigado. Não existe mais nenhum ressentimento entre nós. Oro sinceramente pela sua felicidade. Seja cada vez mais feliz. Deus o perdoou, portanto, eu também o perdoo. E me perdoo neste momento, assim como Deus me perdoou. Peço perdão às pessoas a quem magoei ou deixei de cumprir o que deveríamos ter vivido em vidas passadas, deixando luz no lugar de sofrimento. Que assim seja, assim será. Graças a Deus, graças a Jesus.